mundo pós-pandemia, ele é muito diferente do mundo pré-pandemia. No mundo pré-pandemia, estava com uma situação de juros muito baixo e a dívida pública era claramente uma preocupação dos governos, ou seja, a questão do crescimento da dívida pública estava no centro da política econômica, principalmente na Europa, né? Seu mundo pós-pandemia, ele é diferente. Ele é um mundo em que a transição energética ganhou importância. Existem uma série de riscos geopolíticos que, por exemplo, geram pressão sobre gastos com defesa, mas não somente isso, né? A gente vê em alguns casos as políticas que estão sendo adotadas para lidar com esses riscos geopolíticos também levam a uma série de incentivos que aumentam o gasto público e também o envelhecimento populacional e as questões de mudança climática, né? O socorro que se faz para situações emergenciais. Tudo isso é muito intensivo em Estado, né? Então, encaixar essas questões no orçamento público de modo a conter o crescimento da dívida pública, claramente é um desafio e faz com que o fato dessas questões terem ganhado importância, faz com que o crescimento da dívida pública sofra com uma preocupação um pouco menor, porque essas outras questões acabam ganhando um sentido de urgência maior. Isso não quer dizer que o crescimento da dívida pública não seja um problema, não estou entrando no mérito ainda. É só uma constatação da questão que, evidentemente, também chega, né, no Brasil e influencia bastante as definições de política pública. No caso do Brasil, a gente tem déficits nominais muito elevados nesse ciclo governamental. O déficit nominal é o déficit relevante para o crescimento da dívida pública. A dívida pública no Brasil hoje não é explosiva, né? Mas ela tem crescido ano a ano em torno de 2 pontos, 2,5 pontos. Do ponto de vista do gasto público, acho que tem muita coisa para ser feito. Um tópico importante é a questão do salário mínimo, né? É, Salário mínimo tem um impacto grande do ponto de vista fiscal, por conta de uma série de benefícios sociais a ele indexados, né? E o governo tem uma regra que segue um reajuste real atrelado ao PIB. Recentemente foi alterado para incluir um outro fator que acabou diminuindo um pouquinho o reajuste do salário mínimo nesses 2 últimos anos. O que mostra a importância desse tema. Essa é uma agenda muito cara ao governo de esquerda e o próprio governo tentou moderar um pouco o crescimento para aliviar o impacto dessa política sobre as suas contas. Eu sou muito cético com relação a propostas que não que dependam, né, da ausência de algum tipo de reajuste por um período muito prolongado. Agora, talvez existam propostas melhores. Uma proposta que eu acho positiva é você atrelar o reajuste do salário mínimo ao PIB per capita, ao crescimento do PIB per capita. Porque o PIB per capita se aproxima mais do crescimento da produtividade e me parece fazer muito sentido você ter essa redistribuição de ganhos de produtividade entre os vários segmentos da sociedade, desde os mais pobres até levando em conta também a população mais idosa. Eu acho que isso seria um meio termo bastante equilibrado. Eu não sou favorável, por exemplo, a acabar com os mínimos constitucionais. Eu acho que os mínimos constitucionais têm um papel no orçamento público, que é garantir um financiamento mínimo para áreas nobres, como saúde e educação. Não faz sentido você construir uma escola e não ter orçamento para contratar professores, por exemplo. Mas acho que faz sentido sim você discutir alguma mudança na regra desse mínimo. Desses mínimos, né? Uma regra que eu sou favorável é a regra dos gastos per capita, ou seja, na medida em que a demanda por aquela política pública está aumentando, você destina uma parcela maior do seu orçamento e a métrica, né, que a gente pode aferir isso seria o aumento da população. Então, desvincularia, por exemplo, da arrecadação e atrelaria isso a algum ganho real de gasto nessas áreas ou mesmo um reajuste levando em conta o crescimento da população. Acho que a questão das emendas é uma questão extremamente importante, né, do ponto de vista do gasto público, mas do ponto de vista do processo orçamentário também, e deveria passar por uma forte revisão. Evidentemente que esse é um tema muito polêmico, muito difícil de ser tratado no Congresso.
Agora, do ponto de vista do governo, né, tem sido feito algumas propostas que eu acho que são extremamente meritórias e que o Congresso não tem aprovado, né? Me refiro, por exemplo, não tem sequer analisado, me refiro, por exemplo, à questão dos supersalários e a reforma da Previdência dos militares. Eu acho muito difícil você fazer ou conseguir justificar para a sociedade uma revisão, por exemplo, um aumento, né, uma busca por maior eficiência do gasto social, sem você passar por essas questões que têm um mérito, perante a opinião pública bastante grande e que são, na verdade, devem ser enfrentadas realmente porque levam a uma regressividade muito grande do gasto público.